Começamos. Olá, humanitos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que vocês vão estar assistindo aqui esse vídeo. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada pela audiência. Olá, Vontade. humanitos! Tudo bem? Que bom ter vocês novamente aqui. É um prazer estar apresentando esse programa, Laços e Entrelaços, um programa em que eu tenho a oportunidade de trazer pessoas que entrelaçaram pelo meu caminho profissional e que hoje eu tenho um laço de amizade. Então, aqui na TV Humana que surgiu lá no ápice da pandemia, para mostrar o lado bom da humanidade. Tanta coisa a gente vê na televisão ruim, tanta morte, briga, guerra, enfim, desastres. Mas também tem muita gente legal, muita gente boa, construindo coisas bacanas para a humanidade. E é a maior parte da humanidade boa, gentil, colaborativa, pessoas que se importam com os outros, pessoas que querem realmente construir um mundo melhor e pessoas que impactam positivamente a vida da gente. Hoje eu trago uma pessoa que impactou minha vida muito positivamente e é a quem eu recorro sempre quando eu estou um pouco ansiosa, tensa, tenho muitas oportunidades e meu guru, Jorge Herzog. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Ana Paula. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje, realmente compartilhando um pouco da minha história, da minha vida profissional, de tudo aquilo que aconteceu, que eu acho que foi importante e relevante, que pode servir de exemplo para as pessoas, para que elas possam também evoluir na vida como eu considero que eu evoluí. Então, um grande prazer estar aqui com você hoje. Maravilha. Bom, pessoal, o Jorge ele foi é, modesto na apresentação dele. Eu vou fazer a devida apresentação agora do Jorge. O Jorge é um profissional do varejo com mais de 34 anos de experiência. Foi vice-presidente das maiores redes do Brasil de varejo. O Jorge foi CEO do Ponto Frio. Então, o Jorge, ele conhece diversas áreas do ecossistema de varejo. Isso torna ele um especialista, como ele colocou aqui, um especialista em varejo. E aí, Jorge, vamos contar um pouquinho, assim, como eu te contei, né? Aqui nós temos, a maioria dos nossos telespectadores são jovens em início de carreira, ou na sua primeira liderança. Então, sim, você tem muita bagagem, muita coisa bacana para poder colaborar aqui com toda a sua jornada. E eu gostaria que você começasse contando para a gente como que foi a sua primeira entrevista de emprego. Onde você estava, como foi e era para quê? Bom, muito legal. Essa é uma pergunta porque eu vou recorrer muito à minha memória, porque eu, especialmente, comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu terminei o antigo ginásio, né? Hoje as pessoas, talvez que estejam assistindo a gente, nem saibam mais do que é Eu o fiz ginásio. ginásio também. Pois é. E eu fui trabalhar numa fábrica de tecido. Então, para mim, era como sair da infância e entrar num trabalho. E eu nem levo em consideração como uma entrevista de emprego, porque eu fui lá nada mais para poder fazer minha ficha e ser contratado, né? E foi um primeiro momento da minha vida profissional, porque eu, apesar de ainda muito jovem, eu comecei a ver que o mundo corporativo, né, você sair daquela coisa de ser só estudante, passar a ser trabalhador, você começa a visualizar coisas que você não imagina que você vai encontrar quando você começa a trabalhar. E foi importante para mim, apesar de ainda muito jovem, 5 anos de experiência que eu tive nessa empresa. Mas muita gente não sabe e não está, pelo menos não nessa parte do currículo que você falou, mas eu tive uma grande experiência, eu fui militar na minha vida. E o Exército Brasileiro, ele me deu uma bagagem que talvez eu não conseguiria em outros lugares, que foi como entender as pessoas, né? Você, quando está no Exército, e eu era oficial do Exército, eu recebi ali centenas de
soldados, né, jovens com 18 anos, de diferentes classes sociais, de diferentes níveis de estudo, de diferentes religiões, de diferentes lugares também do país, e você tem que fazer com que eles comunguem de um mesmo objetivo. Então, é um exercício que, apesar de você ter a hierarquia, a disciplina, que são bases do militarismo, mas você tem que conquistar aquelas pessoas. E esse talvez tenha sido um dos grandes aprendizados que eu trago na minha vida, que eu levei para a minha vida civil, né, para a minha vida profissional, que é justamente essa capacidade de entender cada pessoa com a sua diferença e tirar dela o melhor para aquilo que você tem como objetivo, né? Então, não vou nem te dizer que foi uma entrevista tanto para o primeiro emprego ou para essa segunda experiência que eu tive profissionalmente, mas as duas foram bases para aquilo que hoje eu sou, que é a partir aí sim do meu terceiro emprego, um profissional que conseguiu conquistar muita coisa dentro do varejo brasileiro. Ô, Jorge, eu sempre pergunto isso de primeiro emprego, até para mostrar para quem está começando, e Uhum. aí eu vou te dizer que todo mundo conta mais ou menos a mesma história. Você precisa começar. Não é. Talvez pode até não ser o lugar perfeito, o lugar que você gostaria, o lugar que você imaginava, mas começa. Começa a trabalhar, porque essa mudança de chave, de sair do sofá da sessão da tarde da televisão para começar a trabalhar e começar a entender como que o mundo fora de casa funciona, esse daí é. Por isso que eu perguntei da primeira, porque a primeira é aquilo que tira a gente de casa, né? Então, agora conta pra gente, continua, porque até para o México você foi. Então, conta pra gente como é que seguiu isso daqui. Foi bom. E aí, como eu te falei, né, esses dois primeiros empregos ou trabalhos que eu tive foram bases para a minha formação profissional, junto, obviamente, com a minha formação escolar, né? Mas eu entrei no varejo. Então, no varejo, você já falou aí no início, eu tive a oportunidade de estar nas três grandes redes de varejo no Brasil, tanto aqui no Brasil quanto no México. Então, eu entrei inicialmente no Carrefour. Carrefour foi pioneiro no Brasil naquilo que a gente chama de hipermercado, que são as lojas grandes com diferentes departamentos, não só alimentação, mas também não alimentação. Dentro do Carrefour, eu tive a oportunidade de participar da abertura do Carrefour no México. Então, eu fui para o México fazer o que a gente chama de startup da operação lá. Acabei ficando 7 anos no México. Foi, para mim, sem dúvida, uma experiência riquíssima, porque eu pude conhecer de toda a empresa num país diferente, numa cultura diferente, e que agregou muito também para a minha formação. Voltando ao Brasil, ainda continuei no Carrefour, e depois eu fui convidado pelo Grupo Pão de Açúcar, do nosso saudoso Abílio Diniz, a ir trabalhar no Rio de Janeiro, aí onde nós nos conhecemos, da antiga Sendas, do seu Arthur Sendas, um grande pioneiro do varejo também, que tinha sido adquirido na época pelo Pão de Açúcar e estava passando por um processo de reestruturação, de turnaround, e eu tive a oportunidade de participar nesse projeto. Fizemos um grande trabalho no Rio de Janeiro que nos deu e abriu as portas para que nós pudéssemos fazer o mesmo trabalho dentro do Grupo Pão de Açúcar no Brasil inteiro. Então, a gente implementou esse mesmo modelo que a gente tinha lá no Brasil. E, na sequência, o Pão de Açúcar comprou a Rede Ponto Frio, uma rede carioca, pioneira também na parte de venda de eletrodomésticos, onde eu fui assumir como CEO. Para mim, uma mudança radical, porque eu sempre trabalhei no varejo no que era a parte de alimentos, apesar de, como a gente comentou aqui, hipermercados ter também não alimentos, mas uma loja, um modelo de negócio específico para eletrodomésticos não alimentar, que foi para mim também uma experiência nova, mas aí já
como um gestor completo, tomando conta da rede como um todo. E aí eu participei de um momento ímpar, né, que eu acho que todo profissional gostaria de ter, e se tivesse oportunidade, gostaria de fazer, que é a integração de duas grandes redes. As duas maiores redes, Ponto Frio, na época Casas Bahia, se juntaram para criar uma nova rede, que foi a Via Varejo, na qual eu participei durante um bom tempo, como vice-presidente, cuidando de diferentes áreas, contato com o cliente, logística, tecnologia, área comercial, enfim, que realmente é totalmente diferente do que vender batata, feijão, cerveja e etc., que é muito mais fácil. Mas foi uma experiência para mim também muito bacana. Parei depois de um determinado tempo, achei que precisava de um período para mim, para cuidar da minha parte pessoal, né? De fazer mais desenvolvimentos, e fiz o que hoje se chama no mercado um período sabático, né? Então, passei aí 2 anos e meio num período sabático, onde me desenvolvi estudando outros idiomas, me desenvolvi estudando outras técnicas de varejo, conhecendo novos modelos de varejo e, posteriormente, tive uma oportunidade também muito bacana de participar de um projeto, que foi um projeto junto com um fundo de investimento, Advent Internacional, que comprou o Walmart no Brasil. O Walmart é maior rede de varejo do mundo, teve muita dificuldade de trabalhar, de exercer sua atividade aqui no Brasil, vendeu para a Advent comprou, e aí eu participei junto com um grupo de executivos nessa transformação que culminou com a venda dessa rede para o Grupo Carrefour, voltando às origens do varejo, mas esse foi um projeto fantástico, um projeto que hoje, inclusive, está dentro dos históricos de cases de sucesso na Harvard School, que é uma das principais universidades americanas, demonstrando que esse realmente foi um grande projeto. A partir daí, me dediquei e estou me dedicando a ser conselheiro de empresas, né? Justamente aproveitando essa minha expertise no varejo. Então, hoje, sou conselheiro em 3 empresas, posso falar 3 porque uma eu acabei de fechar essa semana, e também estou como mentor e investidor em startups, que eu acredito sejam negócios bem interessantes para o crescimento, na linha de crescimento que eles vêm atacando hoje, que é na parte de energia e na parte de logística. Então, é isso que eu faço hoje, com toda a experiência que eu adquiri aí nesses 34 anos, que não são poucos, que eu tenho como executivo. E, além disso, ainda é mentor, porque eu continuo bebendo dessa fonte, volta e meia estou ligando, porque realmente é uma bagagem grande, é muita experiência, além de ser uma pessoa muito generosa, né? Sempre Obrigado. disponível, sempre querendo realmente apoiar a carreira dos outros. Não só você cresce e você leva muita gente com você, então, bacana. Agora me diga uma coisa, não vou dizer fazer a trilha completa, mas tem aqui muito investimento em estudo. Me conta como que é a sua formação acadêmica. Eu me formei em economia, né? Fiz o curso de economia na época que eu estava servindo no Exército, então foi concomitante. E economia, aquela época, a gente se preocupava muito em estudar os conceitos básicos de economia, né? Mas eu acho que, posteriormente, eu procurei me desenvolver naquilo que, de fato, fazia com que eu tivesse conexão com a vida profissional que eu tinha. Então, o varejo, né, ele te traz muita necessidade de conhecimento
em termos de marketing, em termos de finanças. Então, durante a minha formação, digamos assim, já dentro do varejo, eu procurei me desenvolver nessas áreas que me deram suporte para a minha vida profissional. A área de marketing e a área de finanças, que são duas áreas que, junto com a economia, me ajudaram bastante na minha possibilidade de crescimento profissional. Bacana. E o que que você poderia dar de dica, de conselho para os jovens que estão começando agora? E aí eu vou até dar minha opinião, faço aquela pessoa que faz a pergunta e responde, né? Mas Tá certo. hoje, diferente de antigamente, que a gente meio que tinha as faculdades de sucesso, né? Com medicina, economia, advogado, né? Então, hoje em dia, tem uma oportunidade de tantas outras matérias, assim, não é garantido que você faça economia, vai ser vice-presidente. Faça. E eu vou te contar, eu fiz ciências sociais. E Que bom. hoje eu vejo que também me ajuda bastante no meu dia a dia, porque é o que eu mais lido é com o ser humano. Então, me ajudou bastante. O que que você acha hoje? Qual que é o caminho para o jovem pensar nessa formação acadêmica? Olha, Ana Paula, eu sempre falo que você, quando vai decidir pela sua profissionalização, né? Ou mais bem, quando você vai decidir que carreira eu vou seguir, você tem normalmente dois momentos, né? Um olha, tem determinada coisa que eu gosto muito. Então, obviamente, se você tem algo que você gosta muito e você vai decidir por fazer uma profissionalização nesse campo, você tem uma grande possibilidade de ter êxito e satisfação na sua vida profissional, porque você vai estar fazendo algo que, além de ser uma profissionalização adequada àquilo que você quer ter de futuro, também é uma coisa que você gosta. A outra é, obviamente, você fazer alguma coisa que te abra um campo de trabalho e te dê possibilidade de você se desenvolver profissionalmente em diferentes áreas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é você definir se você quer ir por algo que você gosta e que seguramente vai te satisfazer também no futuro pelo lado do prazer que você tem de fazer aquilo, ou você tomar a decisão de fazer algo que vai te ajudar a seu desenvolvimento profissional em diferentes empresas, em diferentes áreas. Porém, existe uma coisa que você não pode perder de vista. Hoje, você não pode simplesmente falar, eu fiz uma faculdade e eu estou garantido. O mundo corporativo, ele é muito competitivo, mas muito competitivo. Então, qualquer universidade, qualquer faculdade, por melhor que seja, você vai precisar estar sempre se desenvolvendo. Primeiro ponto, idioma. Busque sempre se desenvolver em algum idioma, quer seja ele inglês, quer seja o espanhol, quer seja o francês. Obviamente, todo mundo busca sempre pelo inglês, porque o inglês é um idioma Mais universal, né? abrangente, né? Mas é importante você se desenvolver com o idioma, porque isso sim vai te ajudar a abrir portas. Outra coisa, não pare de se atualizar. Hoje, o mercado é muito competitivo e a atualização está acontecendo a todo momento. As mudanças que acontecem em todas as áreas são enormes. A gente está falando aqui de varejo. O varejo de hoje é totalmente diferente do varejo de 10 anos atrás. Então, quando eu entrei para o varejo, era muito simples, era comprar e vender. Hoje, você tem uma série de situações que envolvem todo esse processo de varejo. A gente fala hoje de ecossistema de varejo, que você precisa estar antenado, que você precisa estar se desenvolvendo para você, de fato, ter êxito na sua vida profissional. Então, nunca ache que eu fiz uma faculdade e já é suficiente. Não vai ser o suficiente. Você precisa continuar antenado, vendo aquilo que está acontecendo no seu meio, na sua área de atuação,
e continuar se desenvolvendo para poder estar na vanguarda, porque o mundo não vai parar e se você parar, você vai ficar para trás. Nossa, é isso aí. Eu acredito muito no que você falou sobre escolher o que gosta, porque quando a gente olha aqui, ó, 34 anos atuando no varejo, não vamos romantizar. Tem muito trabalho, é muito trabalho, e se a pessoa não tiver preparada, vira um peso. Assim, a gente vê hoje muitas questões de saúde mental, muita gente com sobrecarga. Quando você faz o que você gosta, é difícil de você encarar a sobrecarga, porque você está se divertindo ali. Mas quando você faz algo pensando no cargo, pensando na remuneração, pensando no passo seguinte, pensando. Isso tem um peso muito grande e acaba pesando na sua saúde, né? Então, eu falei isso para emendar a próxima pergunta, que é como você equilibra tudo isso para garantir uma saúde mental, uma saúde física, além do crescimento profissional? Olha, Ana Paula, não é fácil, tá? Você deve sempre identificar aquilo que te faz sentir bem, além do lado profissional, né? Então, no meu caso especificamente, as pessoas perguntam: "Ah, você tem um hobby?" Eu acho que eu tenho 2 hobbies na minha vida. O primeiro deles é estar com a minha família. A família é sempre uma base de suporte muito grande. Eu não posso deixar de dizer que eu não chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse uma família estruturada, uma família que me apoiasse. Então, o maior tempo que eu posso passar com a minha família, eu faço porque é uma coisa que me faz sentir bem. A outra coisa que também me faz sentir bem é viajar, né? Então, são as duas coisas que eu procuro sempre conciliar e, obviamente, a família viaja junto comigo. Então, essas duas coisas acabam estando junto. E eu sempre procurei viajar, porque eu acho que viajar ele é crescimento também, é cultura. Todas as vezes que eu viajo, eu sempre procuro identificar alguns aspectos que vão me trazer essa viagem, quer seja divertimento, quer seja crescimento cultural, quer seja conhecimento gastronômico, que eu gosto muito, quer seja você conhecer lugares novos, ou mesmo uma conjunção de todos esses aspectos ou alguns deles. Então, isso para mim acaba sendo uma forma de equilibrar junto com o estar com a minha família para poder conseguir passar aí os longos tempos de trabalho que a gente sabe que o varejo exige. Hoje o varejo não é mais aquela coisa que abre às 9 da manhã e fecha às 5 da tarde. São 24 horas, 7 dias por semana, e você tem que estar conectado, tem que estar antenado para poder estar conseguindo conquistar os seus objetivos. Então, eu equilibro com a família e com as viagens. Procure sempre encontrar aquilo que te faz bem, para que você possa buscar esse equilíbrio, também na religiosidade, também nos exercícios físicos, para manter essa condição de estar evoluindo sempre, sem deixar para trás nada que possa estar te custando mais caro no futuro. Isso aí. E de todas essas suas viagens, qual a viagem que você mais gostou e por quê? Olha, é difícil de dizer. Essa é uma pergunta que me fazem. Eu hoje conheço 62 países, diferentes lugares dentro desses países. Então, é difícil você escolher um e falar, não, esse é o país que eu mais gostei. Tem vários que eu gosto, né? Obviamente, eu procuro sempre nessas viagens conciliar também para visitar algumas lojas, que isso eu não posso deixar de fazer, né? Mas um lugar em especial me chama a atenção pela beleza. É a Nova Zelândia, é um país muito bonito e que eu conheci lá, eu vi lá uma coisa que eu acho que todos nós brasileiros gostaríamos de ter no nosso país, que é o respeito pelas pessoas, aquela situação de você ver uma segurança, ver uma situação de limpeza. Então, são coisas que me chamaram a atenção, que eu não tenho dúvida que qualquer brasileiro que gosta do seu país gostaria de ter aqui. Sem dúvida,
é um país que tem um diferencial em termos da forma como as pessoas vivem lá. Em termos de cultura, aí todos os países sempre têm alguma cultura. Gostei muito do Japão, gosto muito da Itália, mas, enfim, em 62 países, com certeza, tem coisas Cada específicas um em tem cada um pontinho um. especial. Bom, e você falou muito aqui dos frutos da sua carreira, das conquistas, das vitórias. Tem alguma coisa que você possa falar para a gente de algo que você faria diferente nesse tempo todo? Olha, Alguma coisa que você olha para trás e fala, não é arrependimento, mas é com a sua não, experiência de agora. claro, claro, sempre você vai ter, como a gente brinca, né? Engenheiro de obra pronta. Depois que as coisas passaram, que você viu os resultados das coisas que você fez, você sempre vai falar: ah, não, aqui eu não teria feito dessa forma, eu teria feito de outra forma. Por exemplo, e aí eu vou te falar de um caso específico, né? É a situação quando nós Quando fizemos a você integração. contratou a Ana Paula. Arrependidíssimo, porque depois disso, ela não largou mais do seu pé. Pois é. Brincadeira. Não, mas imagina, quem dera todas as pessoas que eu tivesse trabalhando comigo fosse como a Ana Paula, eu não precisaria fazer nada. Esse é um ponto importante, né? Quando nós fizemos a fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio, era a maior empresa de varejo de eletrônicos sendo comprada pela menor empresa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, criou um ambiente, de certa forma, hostil para quem estava vindo do Ponto Frio para dentro da Casas Bahia. E eu, naquele momento, tratei isso, talvez sem ter dado a devida importância que a situação exigia. Claro que depois as coisas foram sendo corrigidas, mas se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, sem dúvida nenhuma, antes de ter dado o primeiro passo, eu teria feito totalmente diferente, eu teria feito um trabalho de preparação muito maior para que a gente pudesse fazer esse processo de integração. Esse é um dos exemplos, claro que eu posso te dar outros N exemplos com relação a coisas que eu faria diferente. Agora, tem um detalhe que eu sempre gosto de falar. Nunca deixe de fazer as coisas, né? Já dizia Michael Jordan, todo mundo conhece Michael Jordan aí, o maior jogador de basquete de todos os tempos, é que você erra 100% das cestas que você não arremessa. Então, se você não quer errar, você não faz. Mas se você não fizer, você também não vai sair do lugar. Então, faça as coisas. A melhor decisão é aquela que você toma. Ah, errou, vai lá e conserta. Não pode persistir no erro. Mas você tem que fazer. Não dá para ficar parado esperando que as pessoas façam por você. Esse é um ponto que eu sempre gosto de frisar para todas as pessoas que eu converso com relação a desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira e por aí vai. Faça. Faça porque ninguém vai fazer por você. Isso, maravilha. E falando das conquistas, né, como eu comentei há pouco, a gente passou agora pelo Dia dos Pais, você tem uma grande conquista na sua família, o seu grande tesouro, pelo menos aqui em casa, meu grande tesouro é minha filha. Então, que é a sua filha, que eu acompanho ao longo dos anos, você tão orgulhoso e ela crescendo e ela cada vez mais bonita, mais parecida com a mãe. Com certeza. Como é ser pai de uma jovem nesse universo? E detalhe, que ainda foi morar fora. Como é que você administrou tudo isso? Olha, bom, primeiro é a única filha, filha única, então realmente é muito mais difícil, né? Bom, primeiro eu tive a sorte de ter uma esposa que sempre me apoiou, e que, ao final, passou um pouco disso para minha filha. Minha filha, coitada, ela nasceu no México, é mexicana, tem as duas nacionalidades, veio para o Brasil sem falar bem o português, falava um portunhol bem complicado, e, tadinha, ela sempre tinha que estar mudando, porque a gente mudou muito, né? Eu saí do México, fui para Brasília, vim para São Paulo, fui para o Rio, voltei para São Paulo,
e isso para ela sempre foi muito difícil. Então, quando ela tomou a decisão de falar, olha, eu gostaria de estudar fora, eu gostaria de ter uma profissionalização fora, a gente deu maior apoio, com coração dolorido, né? Porque a única filha saber que ia estar fora, mas a gente deu um apoio. Por quê? Porque a gente sabia que era uma decisão dela e isso ia fazer um bem para ela. Ela foi, estudou, sempre com o nosso apoio, mas, para nossa grata surpresa e satisfação, ela decidiu de voltar e seguir o espaço do pai. Hoje ela trabalha também no varejo, dentro da área que ela se formou, que é na área de marketing, e está tendo um sucesso dentro daquilo que ela vem fazendo, e isso é uma satisfação que a gente tem. Eu tenho certeza que, como pessoa, pela formação que ela teve, pela formação familiar que ela teve, sem dúvida, vai ser uma pessoa que vai continuar, porque já nos dá muitas alegrias hoje, tanto para mim quanto para a mãe dela, e vai ter um futuro brilhante no que tange à parte profissional. Com certeza a parte pessoal também, mas na parte profissional, que é o que ela já vem trilhando. Então é aquela máxima de que o fruto não cai muito longe do pé. É isso? Exatamente, o fruto não cai muito longe do pé. Aqui, meus pais, eles, desde que eu me entendo, desde que eu nasci, eles são comerciantes, né? E aí eu acabei vindo para a área comercial também. Depois passei em várias outras áreas, mas o tino comercial tá em todas que eu atuo, em todas. E minha filha, com 6 anos, agora a brincadeira dela, ela tem a caixa registradora dela, ela monta loja, ela precifica, ela até dá o dinheiro pra gente poder comprar. Ela dá o dinheiro pra gente, ela volta, ela dá troco, ela atende, ela sorri, e eu falo, gente, e assim, sinceramente, sem influência de verdade minha. Mas ela vê, né, nas conversas que a gente fala aqui em casa, meu marido também trabalha na área, então meio que as conversas são sempre em relação à loja, tal. E ela disse que ela quer ter uma loja. E ela vai contratar a gente para trabalhar na loja dela. Então, tá tudo garantido para mim, ó. Vou trabalhar Que na ótimo, loja da minha perfeito, já filha. tem aí um futuro garantido. Mas, Jorge, ó, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é preciosíssimo. Muito obrigada pela participação. Tenho certeza que, com tanta história aqui bacana que você contou, as pessoas que estão nos assistindo serão tocadas, serão influenciadas, porque é uma história bonita, uma história de carreira crescente e que vai crescer ainda muito mais. É um novo momento e parabéns por toda essa jornada e muito obrigada. Imagina, foi um prazer para mim e estou aqui à tua disposição. E se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas, eu acho que sempre é importante você ter em mente que o trabalho ele é necessário. Não adianta você somente ter formação, não adianta você somente estar antenado no que está acontecendo. Trabalho é necessário. Você trabalhar duro, trabalhar árduo, vai fazer uma diferença importante no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E eu tenho certeza que os resultados eles vão acontecer. Você não pode perder as esperanças pelo primeiro impacto negativo que você tem. Continue trabalhando, continue acreditando naquilo que você faz, naquilo que você realmente quer fazer acontecer, e você vai chegar lá. Pode ter certeza disso. É isso. Obrigada! Imagina, um Um prazer. beijo, Jorge. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos.